Boa tarde, Cirilo. Boa tarde, amigos telespectadores da TV Guará. Hoje nós vamos tratar de um assunto interessante para a nossa sociedade. Trata-se da transição na comunicação. Nós temos aqui o jornalista, um dos decanos da nossa imprensa, o jornalista Douglas Cunha, depois de 3 mandatos consecutivos, deixa a presidência do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Maranhão e passa a bola para o da Jovem Guarda, que é o nosso amigo Leonardo Sampaio. Douglas Cunha, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, telespectadores. Na verdade, nós entramos para o sindicato diante de uma fatalidade que foi a morte do presidente Leonardo Monteiro. Então, nós cumprimos o mandato tampão, que foram 6 meses, e fizemos, então, a eleição e eu fui eleito. E com o propósito de exercer só um mandato. No entanto, quando terminou o mandato, e nós publicamos o edital, nenhum jornalista se habilitou para concorrer. Fomos obrigados a concorrer novamente, fomos eleitos e estamos cumprindo. Como o nosso estatuto não permitia, eu mesmo não estava mais querendo, então nós cooptamos o companheiro Leonardo Sampaio, que foi um colaborador nosso, estava lá conosco da diretoria, e então ele foi eleito agora recentemente e vai assumir a presidência do sindicato. Douglas, os avanços, quais as ações que você implementou durante esse período no sindicato da categoria? Nós não assumimos, não encontramos nada no sindicato, a não ser só a ausência de várias coisas lá que era necessário para o bom funcionamento do sindicato, como água, móveis e tal. Fizemos um pouco para amenizar a situação e está funcionando a contento lá. Agora temos já outros projetos aí, como tocar à frente com o Leonardo, que eu vou permanecer na diretoria exatamente para não deixá-lo só. E o que aconteceu? Nós assumimos a direção do sindicato, começamos a agir com relação ao direito dos jornalistas, sempre com a ajuda do Carlos Nina, que era o nosso advogado, sempre colaborador, ajudou a gente, e também com relação ao caso emblemático da morte, o assassinato do Décio Sá. Nós nos empenhamos, tivemos reuniões com todos os presidentes do tribunal. Toda vez que mudava o presidente, a gente ia lá e reunia com o presidente, reivindicava o andamento do processo. E só depois que um desembargador assumiu lá, e ele nos garantiu que o processo no dia seguinte ia caminhar, porque estava parado, porque até os juízes com medo de pegar o processo. Como eles não queriam pegar de jeito. Aí ele determinou um juiz, ele foi e tocou o processo para frente, a gente acompanhando e tal, até que levou os autores do crime ao julgamento. Foram julgados e condenados. No entanto, os mandantes continuam liberados, foram soltos porque excesso de prazo, e recorreram para o Superior Tribunal, e está lá esse processo parado, e ele está aí gozando das benesses da liberdade e da impunidade. Mas não foi por falta de empenho do sindicato, nós lutamos até o quanto pudemos. Quando passa por uma esfera superior, a gente não tinha como. Eles não têm como pegar um avião aqui e ir lá no Superior Tribunal e reivindicar. Então, os processos estão lá parados, esperando que eles sejam submetidos, porque eles foram pronunciados a júri e recorreram dessa pronúncia, seu recurso. Então, esse foi um dos fatos. Mas nós tivemos outros avanços. Nós conseguimos alguns convênios, que o sindicato nunca tinha firmado convênio com ninguém. Nós fizemos um convênio com plano de saúde, escola de línguas, fizemos convênio com ótica, fizemos convênio com o escritório de advocacia, agora mais recente, e também com uma faculdade que oferece 50% de abatimento. Isso é uma oportunidade que a gente está oferecendo para o jornalista já formado, dele conseguir uma segunda graduação, assim como possibilitar auxílios desses jornalistas, porque o benefício é estendido à família, aos dependentes. Então, do filho se ter uma formatura com um preço mais acessível.
Então, essas foram algumas coisas que a gente já fez. Temos agora um novo convênio com a ótica e com o escritório do Dr. Humberto Mota, que é o advogado que está nos dando assistência lá. Então, nós conseguimos avançar nesses aspectos aí. Muito bem, Douglas. Ampliamos o quadro social, tivemos e tal, mas enfrentamos um problema também de inadimplência que se agravou com a história da pandemia. No período de pandemia, o sindicato se movimentou junto ao governo do estado e à prefeitura de São Luís para priorizar o jornalista do Maranhão a ser vacinado, logo porque as equipes estavam na rua se submetendo, estavam sujeitas a ser contaminadas. Então nós lutamos e tal, conseguimos com o governador do estado, que autorizou a vacinação, e criou até inclusive um posto lá no Anil para atender os jornalistas. Isso foi uma vitória porque nós somos o primeiro estado brasileiro que os jornalistas foram priorizados. Muito bem. Em todo o Brasil, o jornalista do Maranhão foi o primeiro a ser priorizado na vacinação. Vamos começar agora com o presidente eleito, o jornalista Leonardo Sampaio. Leonardo, você assume a partir de agora, né, a presidência do Sindicato de Jornalistas. O que você tem em mente para a categoria? Já é um prazer estar aqui com o Douglas, com você. A nossa intenção é continuar, né, dar continuidade ao trabalho que o Douglas vem fazendo, né? A gente estava acompanhando a diretoria nesse período também. E a nossa intenção é unir a classe, né, unir a categoria, né, mostrar para a categoria que a gente precisa estar unido para a gente poder ter um jornalismo mais independente, mais sério, né, mais comprometido com a sociedade. E a gente quer que o sindicato possa ser essa veia, né, que o jornalista possa recorrer ao sindicato para ser esse elo de ligação entre o sindicato e o jornalista, né? A gente tem vários projetos aí iniciados, a gente quer fazer uma campanha de regularização, né? Como o Douglas falou, a gente tem uma inadimplência muito alta, a gente quer trazer o jornalista de volta ao sindicato, que ele conheça, né, os serviços que o sindicato pode oferecer, que ele conheça os benefícios que o sindicato está querendo trabalhar, né? Vários projetos que a gente tem aí, um desses projetos é a interiorização do Sindicato dos Jornalistas para o interior do Maranhão, né? A gente sabe que a gente tem um deserto midiático muito grande aí no interior do estado, então a gente quer profissionalizar esses nossos colegas para que a gente possa fazer com que o sindicato seja cada vez mais presente na vida desses jornalistas e mais atuante também, né? Que o sindicato agora vai passar, né, vai interiorizar as suas ações, né? Vamos criar o quê? Vamos criar representatividade nas regionais do estado, é isso? A intenção é essa, né? A gente tá começando a conversar, a amadurecer essa ideia e sempre com esse intuito de aproximar, né, o jornalista, porque infelizmente a nossa classe é uma classe meio desunida, né? Cada um fica no seu trabalho, no dia a dia e tal, e a gente não pensa muito no coletivo. Então, a gente quer exatamente, a gente está trazendo pessoas novas também para o sindicato, novos colegas, inclusive assessores de imprensa. Eu sou um assessor de imprensa já com mais de 20 anos de trabalho, então assim, o assessor de imprensa também é jornalista, né? Então a gente tem que valorizar essa categoria hoje que está trabalhando aí em várias repartições públicas, privadas e tal. Então a gente quer que o jornalista se sinta acolhido dentro do sindicato, né, cada vez mais. Então a nossa intenção é essa, é acolher e promover capacitações, cursos, qualificações. Então a gente tem contatos com vários outros colegas que estão aí aptos a nos ajudar nessa missão, que é de qualificar, de promover, de atualizar, né, o nosso colega jornalista, para que a gente possa ter um sindicato forte, que possa ser cada vez mais atuante, né, em defesa da democracia, em defesa dos direitos dos jornalistas, né. Então a gente está trabalhando, a gente quer trabalhar nesse intuito, né, junto com o Douglas, junto com toda a diretoria que está nos apoiando, porque a gente acredita que não é aquela coisa de vamos tirar a velha guarda e vamos colocar a nova guarda. Não tem nada disso, a gente trabalha junto porque a gente quer trabalhar junto, a gente quer promover essa interação e que o jornalista possa se sentir acolhido de fato, né? Porque a gente sabe que infelizmente a nossa turma é meio, né, meio esquecido. A gente quer chegar junto, quer que todo mundo possa atuar junto dentro do sindicato, até para a gente defender a questão do piso salarial, a questão das empresas, né? A gente sabe que hoje existe toda uma precarização em relação à questão do trabalho, a questão da judicialização da terceirização do trabalho do jornalista hoje, que ele
trabalha como MEI, trabalha com outras coisas, então a gente quer que o jornalista esteja inteirado dessas novas dinâmicas, né? Que ele possa estar defendendo os seus direitos, né? Isso que é importante. Muito obrigado, Leonardo Sampaio, muito obrigado, Douglas Cunha. O Zé Cirilo na TV fica por aqui e voltaremos amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser. E Ele quer, porque Ele é bom.